sempre. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. A gente não gosta muito de falar sobre frustração. Mas na verdade você está sentado do lado de uma pessoa frustrada. Ela só pode fingir muito bem. Todos nós carregamos frustrações. Quem falar que não é mentiroso. Por mínimas que sejam. Pastor, não é tão sério assim comigo não. Mas carrega. Tem pessoas de maneira mais intensa, outras de maneiras mais brandas. Tem pessoas que carregam frustrações de expectativas não correspondidas. Na verdade, todos nós precisamos aprender a lidar com frustrações, de modo que possamos chegar aonde Deus estabeleceu para nós, ao destino que Deus traçou para nós. Amém, queridos? Eu digo destino no sentido de cumprir o seu chamado aqui nessa terra. Nosso destino é o céu, nosso destino é a eternidade. Mas aqui nessa terra nós temos missões a cumprir. Nós temos uma vida para viver. Amém? Uma vida para viver. E Deus imbuiu você de cumprir certas coisas na sua vida. E que enquanto você tentar ficar fugindo disso, você vai viver nesse incômodo e tal. E ir em direção ao que Deus chamou para fazer, a frustração faz parte dessa caminhada. Amém, amém. É verdade. Isso eu gosto disso. Me ajuda, irmão. Então, existem maneiras certas e erradas de lidar com a frustração. E muitas pessoas lidam com a frustração de várias maneiras diferentes, né? Agora, você pode também decidir encarar a frustração e superar, ou você pode ficar sentado numa mesa de tarde com a xícara de café e dizer: olá, frustração. Vamos conversar, só tem eu e você. E ficar vivendo, se vitimizando o tempo todo. Né? Algumas pessoas têm a frustração como eternos professores. O tempo todo ele pergunta para a mesma frustração: o que você pode me ensinar hoje? Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas eu quero ler a história de uma mulher que, coitada, foi jogada numa situação onde ela não tinha escolha. Não sei se você já teve em situações onde você não tinha muita opção. Eu quero falar um pouco sobre a história de Sarai e Agar. Diz assim o texto: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Você sabe que no capítulo 12 havia uma promessa de Deus sobre Abrão. Abrão, ele nem dá Abrão, que significava pai de muitos. Mas Deus tinha um destino para Abrão, que era transformar ele em Abraão. Deixa eu falar algo para você. Deus quer acrescentar uma letra no teu nome. Abrão, pai grande. Abraão, pai de nações. Deus quer acrescentar algo na sua vida. Mas havia uma promessa. A questão é que o problema é a gente lidar com a espera. É essa parada do eu sei que tem uma promessa, mas esse negócio não desenrola. Essa parada não acontece. Então, como me comportar no meio desse hiato, no meio desse vão, no meio desse gap, no meio dessa espera? Ninguém gosta de esperar. Então, aqui o capítulo vai dizendo que, como ainda ela não tinha tido um filho, eles tinham uma serva egípcia chamada Agar. Verso 2. Disse a Abrão, Sarai propôs algo para Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possui Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Talvez o desprezo seja por: caramba, eu estou grávida, enjoada, passando mal, carregando um filho que não estava nos meus planos. Carregando algo que não é meu. Vai pensando.
Coloquei minha serva, seguindo o capítulo 5, coloquei minha serva em seus braços, e agora ela sabe que engravidou, e despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Olha como é que começa a parada. Começou com ela. Quem arrumou o BO foi ela. E agora está chegando para Deus falando que Deus julgue. Você vê como é que às vezes nós fazemos escolhas na vida, e trazendo para os dias de hoje também, fazemos escolhas erradas, querendo ajudar Deus. Querido, Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua obediência. Eu vou repetir isso. Diga comigo, Deus não precisa da minha ajuda. Ele quer a minha obediência. Não, porque ficou fraco agora o final. Diga, Ele quer a minha obediência. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Ninguém queria segurar aquele pepino. Ninguém queria segurar aquela situação. O negócio é o seguinte, tem uma escrava que está grávida e agora, Sarai, essa ideia foi tua, eu fiz o meu papel. Agora, segura essa bronca, resolve você, faz com ela o que você quiser. Olha que situação. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai maltratou tanto Agar, que esta acabou fugindo. Aí no verso 7 vai dizer, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, por que ele tem anjo, tem profeta, tem anjo que vem falar um negócio para a gente umas horas que não devia? Não é verdade? Profetas às vezes confrontam, profetas às vezes incomodam. Porque a gente quer fazer as nossas paradas, pastor Danilo. Deixa eu seguir meu rumo, mas tu chega ali, tu vai comprar um pão, o padeiro te fala, vem cá, o Senhor mandou te falar isso. Aí tu fala, pô, eu só vim comprar pão, velho. E estou recebendo uma palavra. O motorista do ônibus chega e para, como falou para a pastora Fernanda, ela quando ainda estava afastada, e ela desce do ponto do ônibus, o motorista grita, ei menina, volta para Jesus, hein? Caramba, eu estou vindo, eu queria te dar essa confiança. No meio da fuga de Agar, o anjo encontra ela, perto de uma fonte, pergunta a ela, ela falou, estou fugindo da minha serva, disse-lhe o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Eu vou para qualquer lugar, mas eu só não queria voltar para lá. Não tem como a gente ir para um outro lugar, não? Mas ele fala, volte-se para sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Coisa forte isso quando ela fala, tu és o Senhor que me vê. Em algumas versões vai dizer, o Deus que vive me vê. Deus viu o sofrimento dela, e Deus tinha um compromisso com Abraão, uma aliança com Abraão, e porque ali também não era para acontecer daquele jeito, mas como tinha acontecido, Deus pega, eu vou pegar o que não era para ser, e vou fazer ser. Eu vou pegar uma escolha errada e eu vou transformar essa situação, porque também é descendência dele e eu tenho compromisso com ele, eu tenho a palavra com ele e eu vou transformar essa situação. Oh meu Deus, então aqui o contexto é, Abraão está esperando por 10 anos por um filho e Deus havia feito uma aliança com ele e Sarai quer dar um jeitinho para Deus, quer antecipar as coisas, porque com a demora vem a agonia, com a espera vem a ansiedade, com a expectativa não correspondida vem a frustração, e aí a gente começa a pensar, o que eu posso fazer para abreviar esse tempo? Tem coisas que você pode fazer, sabe o quê? Nada.
Começa fechando a boca. Você pode fazer assim, algumas coisas você pode fazer. Parar de reclamar. Parar de amaldiçoar os outros. Parar de ficar culpando a vida e todo mundo. São coisas que tem que... A Bíblia fala lá em Romanos que enquanto Abraão esperava, ele esperava dando glória a Deus. A gente vê que no dia a dia não foi bem assim. Abraão é o pai da fé, mas Abraão também vacilou. Abraão vacilou na fé. Aqui é uma prova de que Abraão não teve pulso para dizer: mulher, Deus já não falou que vai dar através de nós dois aqui, que a parada é a gente, vai ter um rolo entre nós aqui, que vai chegar um filho nosso. Ali ele cedeu à pressão. Cuidado com as pressões na hora da crise. Muitos problemas seriam evitados na sua vida se você não tivesse tomado decisões, atitudes precipitadas por conta de pressão. Por conta de pressão. Então, agora a gente vê aqui um problema causado o quê? Pelo atraso, pela demora da resposta, por esperar por algo e esse algo nunca acontecer. E nós temos duas coisas quando começa a atrasar as coisas na nossa vida. Dois problemas com o atraso. O primeiro é: o que eu posso fazer? Ou, será que eu estou indo na direção certa? A gente fica preso nessa dúvida. O que eu posso fazer para abreviar? Ou será que eu estou indo na direção certa? E então lidar com a demora e com o atraso pode ser frustrante. E qualquer coisa que Deus destina a ser grande, querido, vai passar por um processo confuso. Entenda isso. Tudo aquilo que Deus destina a ser grande vai passar por um processo confuso. Um ministério que destina a ser grande vai passar por um processo confuso. Uma empresa que destina a ser grande vai passar por um processo confuso. Sabe, sonhos que Deus colocou na sua mão que destina a ser grandes, uma ideia, um projeto que destina a ser grande, vai passar pelo processo confuso. Isso faz parte da nossa construção, isso faz parte da nossa afinação em Deus. Então, suporte o processo. Sarai estava ali, sabia que tinha uma promessa, mas ela tinha um planozinho B. Ela pega uma escrava no Egito, quando eles passam por lá, e ela traz uma escravazinha, e de repente, com a demora, ela fala: eu acho que eu posso ajudar essa parada. Então, ela oferece a escrava para se deitar com seu marido. E talvez seja por esse caminho que Deus vai fazer, querido. Deus vai fazer da maneira dele. Não é da sua maneira. Não é do seu jeito. Aguarde em repousar, em converter, estava a vossa salvação, mas vocês não quisestes. Aí já falar sobre isso. O maior desafio do crente hoje, sabe qual é? Descansar em Deus. É o maior desafio de nós como cristãos hoje. Descansar no Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Não estou falando de acreditar em Deus, acreditar todo mundo acredita, mas confiar, esperar, descansar. Esse é o nosso desafio hoje como cristãos, sabe? Então, Sarai começa a pensar, talvez seja esse o caminho para construir a família e para que Abraão tenha herdeiro. E, no entanto, você tem que entender que você pode estar fazendo a coisa errada com o desejo certo. Sonde o seu coração, porque para você não estar fazendo a coisa errada, você pode ter até o desejo certo, mas fazendo a coisa errada. E volta a dizer, Deus vai fazer da maneira dele. Deus não compromete os seus princípios para chegar onde Ele quer. Não está entendendo, não está entendendo. Deus não compromete. Deus não vai quebrar seus princípios para chegar onde Ele quer, para cumprir na sua vida. Deus não vai fazer você mentir para que aconteça na sua vida. Deus não vai fazer você comprometer a sua fé, o seu caráter para que algo aconteça. Tem gente que para chegar onde Deus prometeu, ele mente, ele quer passar por cima dos outros, ele quer dar golpe, porque ele diz que tem uma promessa. Mas, querido, a promessa, ela tem que seguir o processo daquele que fez a promessa. Senão você fica descredibilizado para assumir a promessa. Amém? Então, nós queremos trazer para Deus solução, mas Deus quer a nossa submissão. Você não entendeu? Nós queremos apresentar para Deus o que Ele poderia fazer, e Deus está te falando, eu te perguntei como que eu posso fazer?
Eu apenas disse para você se submeter. Não queira trazer solução para mim. Eu sou a solução. Eu sou a solução. Né? Eu gosto da conversa de Deus com Jó. Onde estavas, Jó? Quando eu criei o universo, quando o oceano cabe na palma das minhas mãos. Onde estavas tu quando eu criei o universo, formei tudo? Jó, não há limites para mim. Da mesma coisa Deus fala para você. Eu não quero as suas sugestões de solução. Eu quero a sua submissão. Aceite o processo. Nós tentamos forçar nosso destino, sabe? Não se trata aqui de um escândalo sexual bíblico, era costume isso aqui, mas com ele seria diferente. Deixa eu te falar, o que é costume para o mundo, para a igreja é diferente, gente. Mesmo que tem o que é ilegal e tem o que é imoral, tem coisas que não cabe bem para um crente, mesmo que sejam legais, mas não são morais. Vocês estão conseguindo me entender? Então, aquilo ali era normal. Se alguém não podia ter filho, pegava para que tivesse continuidade, para que uma família pudesse criar o seu clã. Por isso que eles se deitavam com várias mulheres, para gerar vários homens, porque naquela época cada um tinha que se defender o que era seu. Quanto mais homem, sinal de exército poderoso. Então, lembra que estava começando ali. Então, por isso que era permitido. Só que como Deus ia fazer uma nova nação, de acordo com o padrão dele, com aquilo que ele idealizou no plano original, ele disse: Abraão, com você não será como é com todo mundo. Então você precisa entender que Deus está falando para você, para algumas pessoas aqui: com você não será como foi com o mundano, com você não será como foi com o empresário que você conhece, com você não vai usar desses recursos que o mundo usa, com você eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, no meu tempo. Então não vai buscar no mundo aquilo que eu quero fazer através do teu relacionamento comigo. Pode ser normal para todo mundo, mas não será assim com você. E interessante é que Abraão não ajuda muito bem a gerir essa situação. Ele fica na dele, ele deixa a mulher ir conduzindo. E aí nasce um menino chamado Ismael. E guarde isso também, você pode fazer a coisa errada e ainda assim funcionar. Você pode fazer a coisa errada e ainda assim funcionar. Meu Deus do céu, eu não sei se você tem, não precisa me responder. Algumas pessoas, elas têm desejo e sede por controle, ela quer estar no controle da situação. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Eu tenho certeza, só lá na Vila da Penha. Só em Vicente Carvalho, onde eu nasci, fui criado. Só lá, aqui não tem ninguém que gosta de estar no controle da situação. Tem gente que gosta de controlar até o que Deus vai fazer. Ele quer mandar em tudo, até em Deus, dar ordem em Deus. Então, Sarai queria estar no controle da situação. Quando a coisa não estava dentro daquilo, do plano deles, Sarai achou: peraí, deixa eu assumir o controle disso e eu vou fazer acontecer. Deus está demorando, então eu vou dar o meu jeito de acontecer. Mas vai acontecer, vai aparecer uma criança aqui. Ela estava determinada e ela estava pegando agora o controle da situação. E Agar tem que carregar nela algo que ela não havia se comprometido. A ideia é tua e está estourando em mim. Só que ela era uma escrava, ela não tinha opção, tinha que obedecer. Você já imaginou a situação de Agar? A gente fala de Sara e fala de Abraão, mas a situação de Agar nisso? Caramba, eu estou aqui como uma escrava, agora estou carregando um filho que eu não sonhei, que não é do meu marido, que eu estou aqui como escrava, e agora eu tenho que me comprometer com enjoo, com um monte de coisa, e aqui de algo que eu não tenho parte nenhuma com isso. Eu fui jogada no meio disso tudo, me empurraram para o meio disso, e agora eu tenho que lidar com isso. Então o olhar dela para Sarai, para mim, nem era um olhar de: porque você é estéril. Não, é porque eu não queria estar passando pelo que eu estou passando, porque eu não sonhei isso aqui para mim. É teu sonho e você quer realizar em mim. Para de querer realizar no outro. Tem gente que quer realizar no outro aquilo que ele não consegue realizar nele. Vocês estão entendendo, gente?
Mas aí Sarai fica com raiva, porque vê que está sendo tratada com desprezo. E agora a parada sai do controle, porque ela não tem como mandar nos sentimentos de Agar. Ela não tem como. Chega um ponto que Agar está... Pegou ar. Nós falamos no Nordeste, ih, pegou ar. Agar está chateada, e Sara está vendo que está sendo tratada por uma serva com um olhar de desdém, com um olhar de desprezo. E aquilo ela não poderia controlar. Querido, às vezes nós temos que abraçar mais a escolha do que o controle. Mais a escolha do que o controle. Tem coisas que você não tem como controlar, então aceita. Aceita o processo. Tem coisas que você escolheu, aceita as consequências, entrega para Deus e confia que Ele é fiel para poder mudar essa história toda. Confia nele. Sabe? E Abraão está se isentando da responsabilidade. Ele tira o corpo fora. Não é isso que está no texto? O que ele fala para Sarai? Vai lá e resolve, cara. Não te pedi isso. Um Zé Mané também, né? Um Zé Mané. Lá na frente a coisa se repete. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Aqui é a primeira vez. E Abraão se isenta e fala, vai lá e resolve essa parada. E há duas maneiras de lidar com a frustração. Ou você força ou você foge. Sarai forçou. Se nós não podemos ter um bebê, vamos forçar um bebê. Se eu não posso gerar por mim, vamos dar um jeito disso acontecer. Vamos dar um jeito disso acontecer. Então nós vamos dar um jeito. Agar se vê nisso, não tinha como fugir daquilo, está no meio dessa situação. E ela decide fazer o seguinte: quando a vida se torna injusta demais, essa aqui é a atitude de muita gente. A vida está injusta, então eu vou fugir. A vida está sendo injusta demais comigo, então não me procure. Eu quero sumir. Eu sei que aqui não tem ninguém que já tem vontade de sumir. Começa até a me coçar. Vamos embora. A gente está em família. Quem tem vontade de fugir já, de sumir? Sério mesmo? Tem gente mentirosa com o braço baixo. Vontade de sumir. Né? Se eu pudesse eu voava. A minha música preferida. Se eu pudesse eu voava ao encontro de Deus, abandonava esse mundo, saía voando, só parava no céu. Cadê minha mãe? Lembra disso, mãe? Se eu pudesse eu voava ao encontro de Deus, abandonava esse mundo, saía voando, só parava no céu. Tem dia que é assim, só que não é assim bonitinho não. Que vontade de sumir, se eu pudesse eu me deletava. Né? Porque essa é a tendência de todo mundo que está frustrado, todo mundo que está numa situação difícil. Se ele pudesse, ele desaparecia. Meu Deus. Mas agora ela está vivendo no meio disso tudo. E Agar então foge até que o Senhor aparece para ela, né, no verso 9 aqui. O Senhor aparece para ela. Então o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: volte à sua senhora, sujeite-se a ela. Sujeite-se a ela. Deus está mais preocupado com o seu show up, com a sua apresentação, do que com a sua solução, com a sua disposição, do que com a sua solução, com a sua obediência, do que com as suas soluções, sabe? Você não pode controlar, mas você pode escolher. Amém? Está entendendo isso? Você pode não controlar, mas você pode escolher. E como você vai responder a essas situações, aí a escolha é sua. E é uma escolha, você pode decidir fazer as pequenas coisas com integridade.
Você, de uma coisa é certa, e Deus manda falar isso para você aqui claro nessa noite: você não foi chamado para fugir. Deus não te chamou para fugir. E às vezes você vai ter que ficar em lugar onde você vai ser esmagado. Mas tem um final. Coisas que talvez você não vai compreender, mas tem um final. O Senhor diz para ela: volta lá para o lugar da sua humilhação. Volta lá para o lugar da sua perseguição. Volta lá. Escolha passar por esse processo, abrace isso, execute. O anjo disse a Agar: volte para essa situação. E às vezes Deus vai mandar você para lugares, para que você veja nascer o que Deus quer que você traga para Ele lá na frente. Deus vai querer ver você dar luz a coisas que aparecem que não tem sentido naquele momento, mas lá na frente Ele já preparou um plano para usar para o seu propósito. Quem conhece Bíblia já sabe do que eu estou falando. Deus faz a promessa para ela: eu vou aumentar também seus descendentes, eu vou fazer deles um povo enorme, além do que você pode contar. Sabe, Deus está dizendo: eu vou pegar a sua frustração e fazer ela frutífera. Eu vou pegar essa sua frustração e fazer ela ainda ser motivo de alegria para você. E uma das coisas que você precisa fazer é sair debaixo do jogo da culpa, se blindando da culpa. Agar ficou grávida de um bebê que ela não queria. Enquanto ela estava culpando a todo mundo, ela não podia ver a Deus. Quando você só vive culpando os outros, a culpa é minha, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, você não consegue perceber que Deus está do teu lado e que Deus vai entrar nessa situação e transformar. Para de ficar procurando culpados. A culpa é um jogo. Se você entrar nesse jogo, você vai ficar paralisado. Deus diz o seguinte: quando você parar de se culpar, eu vou começar a te abençoar. Quando você parar de se culpar, eu vou começar a te abençoar. Enquanto você culpa os outros, enquanto você murmura, você cria um bloqueio. A partir do momento que você se aquieta, espera em Deus e segue o fluxo do processo, Ele vai liberar bênção sobre a tua vida. Pare de culpar para que a bênção possa aparecer. Quando você parar de se culpar, você vai ver Deus agindo. Se apresente antes de ver a solução. Fique firme antes de ver a solução. Deus diz: eu preciso de você para que você faça nascer o que está dentro de você, para que a promessa possa ser revelada. Você vai dar à luz a um menino, ele se chamará Ismael. A mesma frustração que a leva para o deserto, Deus traz à luz uma promessa de um futuro. A mesma frustração que a levou para o deserto, no meio daquele deserto, ela recebe uma promessa de que o seguinte: não era para ter acontecido, mas já que aconteceu, eu vou pegar isso e eu prometo um futuro para você. Aquilo que te levou ao deserto que você está vivendo hoje, no meio disso tudo, Deus está te mandando uma palavra: tem um futuro para você. Tem um futuro para você. Existem coisas que você vai ter que parar de fugir, voltar e aguardar, esperar ver nascer. Oh meu Deus, é um caminho de retorno. É um caminho de retorno para esperar ver nascer. Esperar ver nascer. Glória a Deus. Oh, Deus diz: eu vou fazer você frutificar no meio da tua frustração. Eu vou fazer você ter alegria no meio da tua frustração. No meio da tua dor eu vou trazer uma alegria. No meio da tua dor eu vou trazer esperança. No meio da tua dor eu vou te trazer sonhos. No meio da tua dor eu vou te fazer ter alegria novamente, perspectivas de um futuro novamente. No meio da tua frustração há futuro. No meio da tua frustração há promessa. No meio da tua frustração há a presença de Deus para chegar e te encorajar. Amém, queridos?
Há encorajamento para você, aleluia. Oh meu Deus, alguns de nós não podemos ver a bênção e por isso achamos que temos o direito de culpar a tudo e todos. Deus pergunta, você está jogando o jogo da culpa ou aguardando a bênção? Você tem que decidir, o jogo da culpa ou aguardando a bênção? Agar agora passa a ter uma revelação. Deus pode transformar a tua frustração em revelação. Antes ela vai para o deserto fugindo com uma frustração. Lá o anjo encontra e faz uma revelação a ela. Teu filho será multidão. Um grande povo vai nascer dele. O que era frustração passa a ser uma revelação de algo que Deus vai fazer. Aleluia. Na verdade, aquilo que não era para ser, agora Deus chega e fala, eu vou fazer dele uma bênção. Eu vou fazer dele uma bênção. Sabe? Resgatar o arrependimento. Meu Deus. Sabe, Deus está resgatando. Deus continuará a cumprir a promessa. No meio de escolhas erradas, ou vivendo situações que você não esperava, você foi empurrado para situações. Deus está entrando hoje no teu caminho, para dizer, olha, eu estou contigo, suporta um pouco mais, porque há algo para nascer, existem frutos para chegar, sabe? Se arrepender por ter fugido, se arrepender pelas palavras de maldição lançada. Deus não pode recolher arrependimentos que não foram liberados. Ei, Deus sabe o que está no meu interior. Não, Deus quer ouvir dos seus lábios. Deus não pode recolher um arrependimento que não foi liberado. Deus não pode receber uma oração que não foi falada. Deus não pode perdoar um pecado que não foi confessado, mesmo ele sabendo que existe. Então primeiro você precisa falar, colocar para fora. Oh meu Deus. Eu quero que você entenda o seguinte, mesmo com isso tudo acontecendo, você ainda pode ter Isaac. Porque o filho era de Sara e de Abraão. Embora Agar estivesse gerando, havia uma promessa para ela, mas a palavra estava sobre Abraão também. Mesmo você tendo feito o que não deveria fazer, eu ainda vou cumprir o que eu prometi lá atrás, o plano original. Oh meu Deus do céu. Sabe, literalmente significa riso. Agora, interessante aqui, Ismael nasce. Você precisa entender que a Bíblia não é feita de homens perfeitos. Todos na Bíblia tiveram falhas. Como eu falei, Abraão falhou na fé e é chamado de pai da fé. Moisés, amigo de Deus, também vacilou, perdeu a paciência, se estressou. Homens de Deus não são descritos por não terem falhas, mas é por reconhecer os seus erros e seguir em frente. Por isso que você não pode pegar um erro. Você não pode pegar um erro e achar que isso vai definir a tua história para o resto da sua vida. Se você confia em Deus, levanta e fala, Senhor, não era para ter acontecido, mas eu me arrependo. Eu quero entender e aprender com isso que aconteceu, mas eu vou seguir em frente. Tudo que o diabo quer é deixar você estacionado e frustrado no meio do caminho. Esse é o papel do diabo. Qual é o ministério do diabo? Roubar, matar e destruir. Esse é o ministério do diabo. Tudo que vem para destruir é do diabo. Tudo que vem para paralisar você, querido, pode ser de qualquer um, menos de Deus. Porque Deus vem para encorajar você, exortar você, edificar você. O diabo vem para roubar, matar e destruir. E aí que matar, não estou falando só de tirar a vida não. Matar seus sonhos, matar sua família, matar o seu ministério. Esse é o ministério dele. E ele sabe usar isso muito bem através de influências, de conexões, de relacionamentos, de coisas que vão soprando no teu ouvido. Falsas mentiras que vão se tornando verdade na sua mente. Meu Deus.
Agora, Deus teve que enviar Ismael para o mundo. Lá na frente, Ismael já está crescido, Isaac nasce, a promessa chega, porque Deus sempre vem. Deus sempre vem. Teve um dia que os anjos vão visitar Abraão, e eles, para reconfirmar a promessa, e aí, beleza, Abraão, você vai ser pai disso aqui. Diz a Bíblia que Sara ri. Ela ri atrás. Vamos dizer que ela estava na cozinha, os caras na porta da varanda lá. Aí ela fala, não, porque vai ter um filho aí. Diz que Sara ri. O anjo pergunta, ela está rindo de quê? Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Na primavera, eu voltarei aqui e Sara terá um filho. Aí a gente tem uma mensagem que eu já preguei uma vez que chamaram, está rindo de quê? De qual é a coisa que Deus prometeu que você olha e fala assim, o riso da dúvida, o riso do deboche, o riso de achar que nunca vai acontecer. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Só que nisso, depois que Isaac nasce, vem outro conflito, porque o menino Ismael, um adolescente, provavelmente começa a implicar com Isaac. Sara dá outro escândalo e fala, está insuportável essa situação. Abraão chega e fala agora, Agar, pega o menino aí, está aqui um pouquinho de água, está aqui um pouquinho de pão, e vai embora, não dá mais, eu não quero arrumar BO aqui com Sara, já está complicado, já estou velho demais para isso. Então, ele despede Agar com Ismael, e diz que Agar vai embora mais uma vez, e ela deixa Ismael sentado num arbusto, e ela vai a um tiro de flecha, andando. Na verdade, ela abandonou o menino para morrer, porque, querido, Abraão fez para eles morrerem. Toma lá um pouco, o que é um pouquinho, um cantil de água num deserto? O que é um pouquinho de pão, uma sacolinha de pão, Francisco, para encarar um deserto? É o seguinte, tem aí coisa para 2, 3 dias aí, depois é com vocês, se viram. Então ela deixa o menino chorando no arbusto, porque ela não queria ouvir o choro do menino, que ela não tinha condições de suprir Ismael, e ela vai embora. Quando novamente um anjo chega para ela e fala, o que você faz aqui? Eu ouvi o choro do menino lá no arbusto. Volta, ele será um guerreiro, ele será um valente. E diz a Bíblia que Deus abriu os olhos de Agar, e ela enxergou uma fonte que estava no deserto. Deus não colocou a fonte lá, a fonte já estava lá. Deus nunca vai te conduzir a um lugar onde a provisão dele não esteja. Deus nunca vai te conduzir a um lugar onde a graça dele não pode te alcançar, aonde o favor dele não possa te alcançar, aonde a provisão dele não possa te alcançar. Quando Deus te manda, mesmo que seja para um deserto, ele já proveu a fonte, ele já proveu tudo que você precisa, já está no deserto. Apenas abra os seus olhos e enxergue o que Deus já colocou no meio do deserto. Ismael cresce, se torna um guerreiro. E aí 3 gerações depois, um descendente de Jacó, chamado José, é vendido por seus irmãos, porque ele era um sonhador. Sonhadores são perseguidos, sonhadores são incompreendidos, sonhadores são desprezados, sonhadores são motivos de chacota, sonhadores são motivo de desprezo, sonhadores, eles são perseguidos por gente de perto, por gente de longe. Sonhadores são perseguidos por aqueles que comem na casa com você, que sentam na mesa com você, que frequentam o mesmo ambiente com você. E sonhadores são motivo, sabe, como é que se diz? Do recalque de pessoas que sonharam e não tiveram coragem de realizar. Então José é pego pelos seus irmãos. Quando ele vai visitar os irmãos no campo, com aquela roupa bonita que o pai fez para ele, então ele rasga a roupa dele, mata um animal e sujam de sangue para dar como se ele tivesse morrido, e ele é jogado num buraco, mas ele foi jogado num buraco certo. Caindo no buraco certo. Diga comigo, José caiu no buraco certo. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu anotei aqui, no capítulo de número 37, que no buraco onde José caiu, vinha uma caravana passando, e essa caravana era de quem?
ismaelitas. Você não entendeu. Aquele que era motivo de desprezo lá, Ismael, o menino que foi jogado no deserto para morrer, o menino que foi desprezado, o menino que não foi sonhado, que não foi desejado, agora lidera uma turma, uma caravana de guerreiros que está indo para o Egito, e eles passam e pegam um menino que seria o futuro governador do Egito, e seria uma porta de entrada de bênção para todo mundo. Quem fez a conexão? Oh meu Deus, um rejeitado pega outro rejeitado e leva até o propósito de Deus, e lá está José, lá está José, entrando no Egito, mas não foi direto para o governo, foi acusado injustamente e foi lançado numa prisão, até que alguns anos depois, no tempo de Deus, diga comigo, tempo de Deus, no tempo de Deus ele foi lembrado, não no tempo do homem. O teu patrão esquece de você, o teu pai esquece de você, os teus amigos esquecem de você. Quando eu estiver naquela empresa, eu te quando eu estiver naquele hospital, eu te boto lá. Quando eu chegar naquela TV, eu te chamo. Quando eu estiver em tal posição, eu me lembro de você. Mas até hoje, ninguém te ligou, ninguém te chamou. Estão prosperando e você não está colhendo nada, e você teve parte naquilo. Estão abrindo empresas e você é esquecido. Te fizeram promessas e ninguém cumpriu, mas Deus lembrou. José estava um dia na sua cela, quando de repente Faraó mandou te buscar, e dali em diante ele é canal de bênção, ele interpreta um sonho. Deus usa a vida de José, e José começa a ser o governador do Egito, e ele foi o resgatador da sua casa. Olha o link. Deus é o Deus dos que não são, dos rejeitados, dos excluídos. Oh, aleluia. Eu tenho que terminar, já passei muito da hora e tinha mais coisas para falar, eu falo outro dia. Não, vambora, parceiro, vambora. Já preguei aqui o que tinha que entregar, o rolo que tinha que desenrolar. Nunca desperdice a fase da sua vida. Não encare a fase que você está vivendo como o tempo perdido, porque você não sabe o que Deus está fazendo. Então, levante no seu lugar, e você hoje vai dizer a Deus a culpa. Você hoje vai sair do lugar de coitadinho e de vitimismo, porque Deus não se esqueceu de você, ainda que você possa ser um daqueles que não eram para ser. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Talvez você tenha crescido numa família ouvindo coisas do tipo: por que essa menina nasceu? Fulano é o peso da família. Beltrano é a ovelha negra da família. Ah, eu sou fruto, nem nome do meu pai eu tenho na minha certidão. Você sabia que 30% dos brasileiros não tem nome dos pais na certidão? Do pai, da figura paterna. 30% dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento, nem na identidade. Pais que foram relatos, que não assumiram, viraram os olhinhos e meteram o pé. Oi? Francisco passou a ter pai aos 52 anos de idade, passou a ter o nome do pai na certidão aos 52 anos de idade. Mas Deus não se esquece. Deus não te abandona no deserto. Deus pega os erros, Deus pega a maldição e transforma em bênção. Deus pega erros, Ele te traz de volta. Você vai enfrentar o processo, mas há algo que Deus vai transformar. Deus é um Deus processual, Ele trabalha com transformação. Eu sei que nós, humanos e brasileiros, gostamos das coisas, tira aqui, põe ali, me dá aqui agora, eu preciso agora. Com Deus não funciona assim. Com Deus funciona. Espera, adore,
Não se culpe. Se arrependa. Começa de novo. E eu vou pegar tudo aquilo que veio para... Eu vou fazer com que os teus olhos se abram. Você vê que o problema de Agar, nesse caso específico do deserto, não era falta de provisão, era falta de visão. Porque a provisão já estava no deserto. Que os seus olhos se abram hoje. Que você dê a Deus a frustração e diga: frustração, eu não vou mais ficar em ter uma fé com você.